Bem-vindos, amigos, a mais uma emocionante jornada pela história do cangaço. Hoje, vamos explorar um personagem sombrio, conhecido como o cangaceiro mais cruel do bando de Lampião. Preparem-se para conhecer a história repleta de violência e ousadia deste temido homem. Apertem os cintos e vamos lá! Entre os membros do lendário bando de Lampião, havia um homem cuja reputação ecoava além das fronteiras do sertão nordestino. Sua crueldade e ferocidade deixavam todos aterrorizados. Estamos falando do cangaceiro Santílio Barros, mais conhecido por Gato. Um dos principais carrascos do bando de Lampião, assim como o animal que originou seu nome, era veloz e sagaz. Cumpria cada ordem do capitão Virgulino com frieza e crueldade. Gato tem origem indígena do povo Pancararé. Era filho de Ana, Aninha Bola, e Fabiano, um dos sobreviventes da Guerra de Canudos, seguidor do reverenciado Beato Antônio Conselheiro. Quando jovem, entrou para o grupo de Lampião junto com seus dois cunhados, Mourão e Mané Revoltoso. O cangaceiro conhecia o sertão como ninguém e jamais hesitou em cumprir uma ordem do capitão. Gostando ou não, ele aplicava a lei marcial não se importando quem fosse a vítima. Veio de uma origem marcada pela violência e pobreza, já que seu pai sobreviveu a um dos maiores massacres que se tem registro no Nordeste brasileiro. O que ficou conhecido como a Guerra de Canudos foi um ato de heroísmo e resistência da população pobre do sertão nordestino. Insatisfeitos com os impostos cobrados, enfrentaram o governo da época, ao tentar criar uma cidade livre de impostos, vivendo da plantação sem se submeterem às cobranças do governo. A população tinha como mentor Antônio Conselheiro, que era um líder religioso e guia espiritual, e muitos o consideravam santo. Depois de um tempo, grande parte dos revoltosos foram massacrados pelos militares, que também sofreram algumas baixas. Diante de tanta crueldade e miséria, o cangaceiro teve sua personalidade moldada e isso levou a buscar uma vida de crimes e violência. O cangaceiro Gato era conhecido por sua crueldade sem limites. Durante os confrontos com a polícia e outros bandos rivais, ele não poupava vidas. Sua destreza com as armas e sua sede de sangue tornavam-no um inimigo implacável. Os atos violentos do cangaceiro eram notórios. Há relatos de saques, sequestros, torturas e até mesmo execuções sumárias. Por ser um carrasco frio e cruel do bando, chegou a executar seu próprio cunhado, o cangaceiro Mourão, e outro membro do bando de nome Mormaço. O assassinato de Mourão e Mormaço aconteceu depois que os dois cangaceiros acabaram com uma festa ao efetuar disparos de tiro que assustaram a população e os participantes da festa. Lampião foi informado do acontecido pela população e designou o cangaceiro, Gato, para eliminar os dois cangaceiros, dizendo que era gente de sua família, pelo fato de Mourão ser seu cunhado. Gato perseguiu e eliminou os dois cangaceiros, sem se importar com o grau de parentesco e afinidade entre eles. Seu nome inspirava medo nas pessoas, que rezavam para nunca cruzar seu caminho. Outro ato que retratou a crueldade do cangaceiro foi quando ameaçou cortar a língua da sua própria mãe, depois que essa passou informações sobre a passagem dos cangaceiros pelo local, não tendo concluído a maldade depois de ser impedido por seus familiares. A reputação do cangaceiro crescia a cada nova atrocidade. Sua fama ultrapassou as fronteiras do sertão e seu nome ficou marcado na história como um dos cangaceiros mais cruéis que já existiram. Seu legado sanguinário continua sendo estudado e debatido por historiadores até os dias de hoje. Ele foi casado com a cangaceira Inacinha, e a carregou para a vida no cangaço. No ano de 1936, a volante do tenente João Bezerra encontrou o bando de Gato, fato em que ocorreu um tiroteio. Neste combate, um tiro atingiu Inacinha que estava grávida. O tiro perfurou as nádegas e saiu no abdômen. Por muita sorte a criança não foi ferida. Após esse fato, os cangaceiros fugiram e Inacinha foi presa pela polícia.
Gato, então, elaborou um plano e pediu ajuda a outros cangaceiros para invadir a cidade de Piranhas para recuperar a amada. No trajeto, Gato sai disseminando a morte e executa várias pessoas inocentes. A data se tornaria, para algumas famílias, uma lembrança dolorosa. Era 29 de outubro de 1936. Sabendo dos planos dos cangaceiros de invadir a cidade, o delegado Cipriano Pereira e mais 8 soldados fugiram deixando os moradores desguarnecidos. Os populares tiveram que suprir a falta dos homens da lei. Formaram-se poucos grupos de resistência e entre alguns dos habitantes que lutaram estava Cira Brito, esposa do tenente João Bezerra. No cemitério estava Joãozinho Carão e mais alguns companheiros e em um dos sobrados estavam Chiquinho Rodrigues e Joãozinho Marcelino. Veja agora o relato do cangaceiro Moreno, que estava no dia do ataque à cidade, apoiando o cangaceiro Gato. Foi na nossa turma um tal finado Virgínio e falou: Virgínio, eu vim aqui te pedir para nós ir fazer um tiroteio e tomar Inacinha. Finadinho diz: Gato, não é possível isso. Se ela foi presa, ela não está lá, ela está em Maceió. Aí ele rogou para ele ir: não vou, mas não vou. Por último ele falou: Moreno, o que é que você acha, nós vai ou não vai? Eu digo: olha, está à sua disposição. Se eu quiser ir, nós vai. Se não quiser, não vai. Ele disse: vamos fazer o gosto a Gato. Ele foi para morrer. Na entrada, nós entramos na entrada, no primeiro quarteirão, como está isso aqui? Olha, aqui é uma ladeira, vem descendo aqui. Quando chegou aqui no primeiro quarteirão aqui, o finado Virgínio passou para esse lado aqui, eu fiquei nesse meio aqui. E aqui descia a rua, aqui, assim, direto. Daqui eu vi a poeira levantar aqui perto de mim. Várias vezes a poeira levantava. Eu estou em pé e o Gato está perto de mim assim. Quando ele estremeceu assim, eu digo: Gato recebeu um tiro. E é uma arma surda. Aqui eu olhei, nesse quarteirão aqui, olha. Eu fiquei em pé aqui assim. Quando eu olhei nesse quarteirão aqui, eu vi uma arma saindo no segundo andar. Aqui eu corri para a esquina, para essa esquina. Fiquei na esquina assim, ó, com o mosquetão esperando. Vi quando a arma foi saindo. Quando apontou a cabeça, eu puxei o tiro. Mas eu acho que eu não acertei o tiro, mas a pessoa caiu para trás. Eles foram virando cangaceiro, eu aí cortei de ponta. Quando o cabo empontou, o cabo chapéu grande, que vinha assim de ouro, 10 horas do dia, chega a clarear assim, aí eu cochilei no rifle de cruzeta de 10 tiros, cortei, o cabo saiu, se arrastando. O tiro pegou em cima do quadril e saiu no outro. O filho da peste matou, mas saiu banho, meteu a venda. Estremecia e a fumaceira cobria. Quando chegaram aqui na porta de Antônio Rodrigues, arriaram o cabo que pegou a bala no quadril e saiu no outro. Deixou ali uma ruma de sangue. Era o cabra Gato. Era o cabra Gato. Aí saíram. Quando chegaram ali na rua Demir Gouveia, vinha umas cargas de lenha, o rapaz que vende lenha correu, deixou os jumentos carregados. Eles derribaram a carga e botaram os baleados em cima e subiram, um do lado e do outro. E assim chegamos ao final dessa viagem pela história do cangaceiro mais cruel do bando de Lampião. A vida de Santílio Barros, Gato, foi repleta de violência e tragédia, deixando um legado sombrio nas páginas do cangaço. Seu nome permanece como um lembrete dos tempos difíceis e da brutalidade que marcou essa era. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigado!